Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius e chegamos com tudo. Se você não me conhece, está conhecendo agora, se você está chegando aqui no canal agora, eu tenho certeza que você precisa se inscrever e dar o like, porque vai ter coisa aqui que você vai curtir demais, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, isso aqui não é um vídeo de entretenimento, vai ser uma aula onde você vai aprender sobre os instrumentos utilizados em uma vasectomia. Todavia, esses instrumentos também podem ser utilizados em outras cirurgias, em outros procedimentos cirúrgicos, por isso que é muito válido você aprender aqui sobre os instrumentos cirúrgicos, o nome, a função, o momento que eles vão ser utilizados. A gente vai botar aí, né, a apresentação no slide para que você possa acompanhar aí o passo a passo. Além disso, eu vou fazer algo que é aquilo que eu acredito dentro da minha metodologia, que é o PCP, pensar como um cirurgião pensa. Eu acredito que para que o processo da instrumentação cirúrgica ele seja efetivo, precisa necessariamente ter um pensamento voltado à cirurgia. Entender sobre a cirurgia é extremamente importante, porque a partir do momento que eu entendo sobre aquilo, eu consigo aquilo que eu chamo de mecanismo APA, ser assertivo, preciso e se antecipar. Tudo que precisamos em uma cirurgia é um processo de antecipação, precisão e assertividade, certo? Então, esse vai ser o nosso objetivo com essa aula de hoje, ok? Então, não deixa de comentar aqui. Essa aula vai acontecer em 2 blocos. A gente vai começar falando sobre o que é a cirurgia, vou te mostrar um pouco algumas imagens e tudo mais, não é imagens horríveis, são desenhos, e depois a gente vai entrar na parte na parte de instrumental. Se você tem alguma sugestão também, deixa aqui nos comentários o que você gostaria que eu gravasse, não necessariamente voltado somente a instrumentos, a pinça, a outras coisas que vocês queiram, sobre dicas, enfim, deixa aqui nos comentários que vai ser sempre muito válido e eu tô respondendo todo mundo. Fechou? Bora pro vídeo sem mais delongas. Ok? Deixa eu já colocar aqui os slides, senhoras e senhores. Essa aula que você está assistindo tem como referência esse livro, que é Instrumentação Cirúrgica em Urologia. Se você tiver interesse em aprender mais sobre instrumentação cirúrgica em urologia, o link está na descrição desse vídeo. Bom, os slides já devem estar aparecendo para vocês aí. Então, vamos trabalhar sobre cirurgias de urologia, senhoras e senhores. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Cirurgias de urologia. A urologia é uma especialidade cirúrgica a qual o médico, né, urologista, ele primeiro precisa terminar, concluir a faculdade de medicina, entrar na residência de cirurgia geral e depois, especificamente, ele vai trabalhar no ramo do aperfeiçoamento em cirurgias de urologia. A gente sabe, né, que a urologia hoje modernizou muito. A grande maioria dos procedimentos cirúrgicos hoje são feitos aí com laser, com vídeo, com robô e tudo mais. Porém, no entanto, todavia, eu acredito que as cirurgias convencionais, elas ainda assim vão existir em muitos lugares ao qual não tem recurso, né? Eu acredito que a robótica veio para poder ajudar e tudo mais, vai somar. Porém, no entanto, todavia, você precisa aprender sobre isso daqui. Por quê? Porque é a base. Pode acontecer algo, precisa fazer um processo de reverter ali a cirurgia. Tanto que, se você parar para analisar o processo de evolução, cirurgias abertas, depois veio as cirurgias, né, de videolaparoscopia ou cirurgias videoassistidas, depois veio a cirurgia robótica. Mas a cirurgia por vídeo assistida, ela não anulou a cirurgia aberta. Né? A cirurgia aberta, ela continua sendo uma grande realidade. Então, o cirurgião, né, urologista, ele vai trabalhar aí sobre o sistema urinário, tanto masculino quanto feminino, incluindo rins, ureteres, bexigas e uretra. E aí a gente vai trabalhar sobre o ponto de vista de uma vasectomia. Uma vasectomia é uma cirurgia muito comum, uma cirurgia muito feita, salvo engano, agora ela já foi autorizada, né, pelo SUS, então está tendo muito desses procedimentos cirúrgicos no SUS e, sem sombra de dúvidas, aí é um procedimento relativamente simples e vocês vão entender basicamente como funciona, tá? A vasectomia ou a defrectomia é um método contraceptivo para, né, ligar ali os canais, os ductos deferentes ali do homem. É uma pequena cirurgia feita com anestesia local em cima, né, da bolsa escrotal, do saco escrotal, e que não tem a necessidade de uma internação. Basicamente, você pode fazer o procedimento cirúrgico e vai embora ali na mesma, esperando ali só um tempinho, basicamente depois você vai embora para casa. É uma cirurgia, né, que tem o objetivo ali de fazer uma esterilização voluntária, ou seja, a pessoa ela quer fazer aquilo dali. Normalmente tem uma entrevista que é feita, você precisa preencher algumas
questões ali sociais, as pessoas vão... Igual a mulher quando quer fazer, por exemplo, ligadura ou esterectomia, perguntas, quantos filhos tem, enfim. Este método impede, né, ali os espermatozoides que se desloquem ao canal de saída, evitando assim uma gravidez. Então, aqui, de uma forma bem resumida, de uma forma bem sucinta, apresenta algumas estruturas anatômicas para que você possa ter um pouco de entendimento, certo? Então, aqui a gente tem os testículos, ok? Aqui a gente consegue ver a uretra, beleza? Aqui a gente já está vendo os ductos, ó. Aqui é o ducto, os ductos do deferente, né? Até aqui, ó. Ducto deferente. E, basicamente, a cirurgia sendo feita aqui, ó. Cadê o... Tá aqui. Aqui é a cirurgia, ó. Tá vendo? Há um corte que é feito aqui. E depois eles fazem como se fosse ali também um ponto, dão uma cauterização. No entanto, eu quero alertar algo para vocês muito interessante, que já houve casos de pessoas vasectomizadas que chegaram a engravidar, né? Ali algumas mulheres. Por quê? O nosso organismo, ele é perfeito, ele foi criado perfeitamente e às vezes isso daqui ele começa a ter como se fosse um prolongamento e ele se conecta de novo. Tem também cirurgias de reversão de vasectomia. Tem também esse tipo de procedimento, ok? Depois disso, eles fazem ali, né, um espermograma, faz um acompanhamento e tudo mais. Mas a cirurgia, relativamente, funciona dessa forma. Como que é? O cirurgião, ele faz um processo que a gente chama de apalpação, para que ele possa ali sentir o ducto, pegar ali, pescar o ducto, inicialmente com a mão, ok? Após ele fazer isso, ele vai fazer uma infiltração. Ele vai utilizar ali o anestésico de sua preferência, uma bup, uma lidocaína, né, fazendo ou não ali talvez alguma diluição com adrenalina. Aí isso é muito particular de cada cirurgião, ok? A única coisa que você tem que fazer para se preparar para uma cirurgia dessa é perguntar, doutor, qual é o tipo de anestésico que o senhor quer usar? Ou às vezes o anestesista pode falar, faz assim, 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 usa isso. Então, é assim que vai funcionar. Existem alguns casos que o paciente ele pode ou não passar por um processo de sedação, para ele ficar mais relaxado, quando não, é exatamente assim no sangue frio. E eu vou te falar, misericórdia, eu já vi uma cirurgia dessa, logo assim no início, cara, só esse processo de apalpação aqui, se você é homem e você tá me assistindo aqui agora, meu amigo, aleluia, faz essa palpação, beleza? Fez a palpação, pescou o ducto, né? Aqui, ó. O objetivo é pescar esse ducto aqui. Faz de um lado, vai fazer de um lado, e depois ele vai para o outro lado, certo? Pescou o ducto, anestesia local, faz anestesia ali naquele local, e você vai começar com o processo da cirurgia. Vai abrir, aqui utilizando uma tesoura de Metzenbauer, está fazendo o processo de divulsão, que é a separação em camadas. Aqui, já achou o canal, o ducto deferente, vai utilizar uma pinça específica, que eu vou mostrar para vocês no próximo bloco, vai utilizar essa pinça aqui, ó, específica, trouxe ela, utilizando aqui também como apoio uma outra pinça que eu vou mostrar para vocês também, que é utilizada ali para poder fazer a manipulação dos tecidos nessa região. Trouxe pinçamento com as pinças Kelly curva, nesse caso aqui parece que é uma Halsted, perdão, por que parece que é uma Halsted, Vinícius? Vocês vão entender na hora que eu for explicar para vocês, certo? Separou os dois ductos, né? Cortou ali no meio, fez a secção, vai dar um ponto aqui, outro ponto nessa região, como está sendo feito aqui na outra imagem. Utilizando porta-agulha de Maio Ega, vai fazer aqui o ponto, né, o nó cirúrgico, na verdade, utilizando o fio de preferência do cirurgião, a gente pode falar depois sobre alguns tipos de sugestões. Depois, feito isso, ele vai cortar, vai suturar ali aquele tecido mole que ficou naquela região ali, né? Aquela mucosa, a membrana que recobre ali o ducto. E finalizou dando um ponto ali na bolsa escrotal, fechando ali. Realmente é uma cirurgia simples, é uma cirurgia minimamente invasiva, e que o paciente aí ele vai ter os benefícios que ele buscou, certo? Com essa visão que eu acabei de trazer para vocês, eu tenho certeza absoluta que se eu não fosse prosseguir
para ensinar vocês sobre os instrumentos cirúrgicos, você já teve uma noção, já teve uma ideia. Por isso que eu defendo que você deve conhecer a cirurgia. Por isso que eu defendo. Se você parar agora esse vídeo, eu tenho certeza, com o conhecimento que você tem, superficial, básico, você vai conseguir colocar aqui nos comentários quais são os instrumentos que vão ser utilizados. Porque, em tese, você observou quantos ali mais ou menos sendo utilizados. Muito poucos. Certo? Mostrei basicamente 2 pinças Halsted, uma pinça, me fugiu o nome, mas eu vou mostrar para vocês, que é de ducto deferente, uma Addison, porta-agulha, fios de sutura, que é utilizado, obviamente, para poder fazer uma incisão, cabo de bisturi, a incisão foi muito pequena, então a gente pode deduzir, isso aqui é só especulação, só para a gente debater, ok? Pode-se deduzir que foi um cabo 3 com uma lâmina 15, aqui é só para a gente deduzir. Então, perceba que fica mais fácil ou não? Cara, comenta aqui, por favor, fica mais fácil ou não? Porque quando você entende sobre a cirurgia, quando você conhece as etapas cirúrgicas, a tua vida vai ficar mais fácil. Na hora que você olhar para a caixa, você vai falar, cara, eu já sei o que ele vai utilizar, já sei o tempo. E as pessoas ficam, como é que eu arrumo a mesa? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Cara, não tem fórmula. A fórmula é você conhecer a cirurgia e arrumar a mesa de acordo com a sua necessidade, com a sua preferência, de acordo com o tempo operatório. Nesse caso, é um procedimento simples, certo? Eu vou mostrar para vocês, obviamente, vai ter uma quantidade maior de instrumentos. Por quê? De pinças. Teve uma vez que eu falei instrumentos, a menina falou assim, é instrumento musical? Eu falei, ô Jesus, sangue de Jesus, né? Tanto faz, né? Instrumentos cirúrgicos ou instrumentos que se toca, mas enfim. E eu vou mostrar para vocês aqui a minha metodologia IDO, identificação, diferenciação e uso. Então, eu olho para uma pinça e vou te ensinar como você vai identificar, sabendo o nome, a diferenciação e o uso do instrumento. Beleza? Bora lá, então. Finalizou, a gente começa falando sobre o kit de instrumental. Obviamente, senhores, eu preciso deixar esse alerta aqui com vocês. Esse kit de instrumental cirúrgico, ele pode ter alterações a depender de hospital, de escola, gosto do cirurgião, técnica. Então, não tenha isso daqui de uma forma muito engessada na sua cabeça. Por quê? Porque variações podem acontecer. Vai ter instrumental, cirurgião que não gosta muito. Eu trabalhava com um cirurgião que ele falava assim, meu filho, para um bom cirurgião, 2 pinças bastam. Outros cirurgiões falam, bota tudo que tem na caixa na mesa. Deixa eu te dar outro recado. Se você está curtindo muito essa aula e você quer ter mais aulas como essa, aprender muito mais sobre instrumentação cirúrgica, ter ferramentas práticas para que você possa dominar em várias especialidades, inclusive um curso de especialização em instrumentação cirúrgica em urologia com certificado, você precisa conhecer a comunidade GPS. O link vai estar aqui na descrição para que você possa conhecer mais e entender o que é essa comunidade. Clique aqui e conheça. Então, você vai trabalhar com esses 2 perfis e aí você vai se adaptando com o tempo. Vai ter coisas que a só vivência vai trazer para você. O que eu faço nas minhas aulas? Sempre procuro trazer o máximo possível de instrumentais que vão conter nessa cirurgia, que vão ter nessa caixa de vasectomia, de laparotomia, de hérnia, de membros superiores, membros inferiores, de trauma de face, né, de trauma de crânio, de tumor de hipófise. Então, eu sempre vou trazer o máximo de instrumentos possíveis que estão ligados dentro desse procedimento cirúrgico, ok? E aí, às vezes as pessoas comentam, esse daí não tem, ou aqui tem tantos disso. Cara, isso tudo vai ter variações, só para a gente ficar na mesma página. Então, como bem falado aqui, o cabo de bisturi. O cabo de bisturi, ele vai ter o seu processo de diferenciação pautado em cima do seu tamanho. Então, eu vou ter o cabo de bisturi número 3, vou ter o cabo de bisturi número 3L, 4L, eu vou ter o cabo de bisturi 7, vou ter o cabo de bisturi 3 redondo, cilíndrico e por aí vai. Só que lembrando, o objetivo dessa aula é trabalhar sobre os instrumentos que são utilizados na vasectomia, ok? Por que eu estou dando abrindo essas aspas? Porque às vezes as pessoas falam assim, tem um cabo tal, aí fica comentando, mas tem um cabo X, mas tem um cabo Y, tem um cabo em baioneta, tem um cabo que é longo, tem um cabo que é curto, tem um cabo... Não, o objetivo é para essa cirurgia específica, beleza? Vamos lá, característica, niquelado estriado nas suas extremidades para polegar. Então vamos lá, primeiro ponto, IDO, identificação. Eu vou identificar, IDO, certo? Característica,
Niquelado estriado nas extremidades para polegar e indicador, marcado em centímetros ou milímetros. Isso aqui não se tem mais. Muito antigamente, dessa região aqui do cabo do bisturi, tinha como se fosse uma régua. Aí tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, porque às vezes os cirurgiões gostavam de medir o tamanho da incisão. Hoje isso não acontece mais não, tá? Então vamos lá, niquelado, ele é achatado. Estriado, aqui. Por que tem essas estrias? Essas estrias, entre muitas aspas, senhores, funciona como se fosse um antiderrapante, para que não escorregue da mão do cirurgião. Porque às vezes ali tem muito sangue, isso pode acontecer de escorregar, ok? Aonde que eu sei que o tamanho dele é número 3? Vai estar relacionado à sua parte ativa, que é a sua área de encaixe da lâmina de bisturi, ok? Então aqui eu tenho a diferenciação. Então aqui eu tenho a identificação, aqui é o que vai fazer os processos de diferenciação. E aqui eu vou ter o uso. Qual que é o uso dele? O conjunto cabo-lâmina de bisturi é utilizado na dissecção cortante. Somente o cabo não é utilizado. Eu lembro que quando eu dava aula presencial, eu colocava de propósito. Para eles colocarem o nome e a função. Aí as pessoas colocavam assim, cabo de bisturi, função, cortar. Eu falei, não, o cabo não corta. O conjunto cabo-lâmina de bisturi corta. Certo? Então, é o conjunto cabo-lâmina. Observação. O conjunto de lâminas a serem anexados são 10, 11, 12 e 15. Existe lâmina chamada de 15C, muito utilizado para cirurgias odontológicas, cirurgia bucomaxilofacial, tem uma lâmina também 15C. Então, o conjunto de lâminas da primeira dezena são utilizados no cabo número 3 por conta da sua área de encaixe, e eu vou mostrar isso para vocês. Pode apresentar também dentro da caixa de vasectomia o cabo de bisturi número 4. Agora, vocês já sabem, o 4 está relacionado ao quê, senhores? Muito bem, área de encaixe. Eu vou buscar as mesmas características, eles têm a mesma característica em sentido estrutural, porém, no entanto, todavia, a sua parte ativa é diferente. Ela é imediatamente maior do que o cabo número 3. Vou voltar. Olha aqui, ó. É exatamente essa discrepância. Olha a largura aqui, ó. E olha essa largura aqui. Maior. Já que é maior, o conjunto cabo-lâminas é as lâminas da segunda dezena. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok? Aí você pode perguntar, Vinícius, quais são as lâminas que o cirurgião gosta de utilizar? Número 1, a que tiver na casa. Porque às vezes você vai trabalhar numa realidade num hospital que não tem muita coisa. Essa é real. Então ele vai usar. Eu lembro que eu trabalhava com um cirurgião, a pessoa perguntava para ele, doutor, o senhor quer usar o quê? Aí ele falava assim, o que está de plantão aí hoje? Ou seja, o que tem hoje? Eu vou usar o que tem. Então, aqui é o processo de diferenciação, certo? Observação, qualquer cabo de bisturi que você pegar na sua vida, seja longo, seja curto, seja baioneta, seja cilíndrico, é sempre isso daqui. Os cabos longo, cabo cilíndrico, cabo baioneta de bisturi e outros, normalmente, o conjunto de lâminas vão ser da primeira dezena. Vou ter cabo longo, tanto número 4 quanto número 3. Mas como é que eu faço para diferenciar, Vinícius? É só olhar para a ponta. Olha para a ponta, que ali está o processo de diferenciação. Ponta fina, ponta mais pequena, área de encaixe. Vamos falar sobre área de encaixe ou parte ativa. Olhou para a parte ativa, ela já vai te dizer que tipo de lâmina que é. Tô partindo do pressuposto do zero, que você não sabia absolutamente nada. Ok? Por quê? Porque eu não sei quem vai estar assistindo, então já que eu tenho que explicar, eu tenho que explicar de uma forma decente e direito. Fechou? Lâminas de bisturi. O conjunto de lâminas de bisturi para cada tipo de secção. Observação, cada lâmina vem embalada individualmente em uma folha resistente à perfuração. As lâminas são descartáveis. Veja na descrição o tamanho de cabo para cada tipo de lâmina e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui é a embalagem da lâmina. Normalmente aqui, ó, você vê o tamanho da lâmina e aqui tem o lote, tem validade, por aí vai. Aqui é a parte onde você vai abrir ela, vai ter um flap para cá e outro flap para cá. Então você vai puxar ele nessa direção e vai puxar aqui nessa direção. Beleza? Puxou, expôs a lâmina, você joga ali na sua mesa ou o circulante abre para você, você pega ali, porque só está estéreo nessa parte de dentro. Aqui a gente vê um cabo número 9, um cabo número 3 e um cabo número 4. Se você parar para analisar, ó, a parte ativa do cabo 9 e do cabo 3 é a mesma coisa. Lâminas da primeira dezena, 15, 12, 11, 10 são para o cabo do 3 e o cabo 9.
cabo número 4, eu vou ter as lâminas da segunda dezena, 24, 23, 22, 21 e 20. Ah, no meu hospital tem lâmina 25, tem lâmina não sei o quê. Tá tudo bem. Vinícius, o que são essas numerações dessas lâminas? Elas estão muito relacionadas à área de corte, tá, senhores? Ó, a área de corte. Ó, tá vendo? Se a gente viu que a cirurgia de vasectomia, a incisão foi pequena, logo, eu acredito que essa lâmina foi a lâmina que foi utilizada. Ok? E essa parte aqui, que é esse vazio, é a área de encaixe do cabo, que é a área que vai corresponder aqui. Vocês estão vendo que todas elas têm como se fosse um chanfrozinho aqui, ó. É porque é onde ela vai encaixar aqui, ó. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro, né, como que encaixa, como que coloca. Só vocês procurarem que tem aqui no canal esse vídeo que eu explico, ó, é assim que encaixa, é assim que tira, colocando com porta-agulha, fiz colocando com a mão, tirando com a mão. Não é recomendado, tá? Você pode ali dar algum vacilo e se machucar, cortar a mão, ok? Mas o ideal é ali você fazer com instrumental. Beleza? Então, essa aqui vai ser a lâmina. Aqui vai ser onde vai estar dizendo ali o tamanho que vai ser utilizado em cada tipo de cabo. Aqui tá a pinça. Cara, eu tava louco para lembrar do nome da pinça. É pinça de apreensão de deferente. Eu falei, caraca, cara, como é que é o nome da pinça? Como é que é o nome da pinça? Ou seja, olha como que é isso. O próprio instrumento cirúrgico, ele já diz a própria funcionalidade dele. Pinça de apreensão deferente. Ponta de encaixe. O que seria essa ponta de encaixe? Aqui, ó. Ela abraça o canal deferente. Vou voltar aqui a imagem, tá? Olha aqui que interessante. Aqui. Olha só. Ela abraça. Abraça o deferente. O ducto deferente. Viu? Ela é justamente vazada para quê? Todas as vezes que você vê uma pinça que vai ter uma abertura, a gente chama de pinça fenestrada, seja uma Collen, uma Loveless, você vai ter uma questão de fenestrada. Para que tem isso? Para não esmagar o tecido. Para não esmagar aquela estrutura anatômica. Assim como um clamp. Um clamp ele vai ter uma leve maleabilidade. Por quê? Porque o objetivo dele não é esmagar as estruturas, principalmente o clamp que é utilizado em estruturas nobres, como vasos sanguíneos, intestino, pulmão e por aí vai. Vamos lá. Uma pinça de 14 centímetros, lembrando que esse tamanho pode ter alterações. O que aconteceu no mercado? E hoje isso dá até alguns tipos de confusão na cabeça de muitas pessoas. Como o mercado cirúrgico foi um mercado que cresceu muito e continua crescendo, as indústrias, as fábricas, começaram a atender mais às necessidades dos cirurgiões. Como, Vinícius? Indo conversar com algumas equipes de grande referência. Tem uma coisa que, não sei se você sabe, dentro das empresas de OPME, eles chamam de preceptor. Vamos supor. Imagina que eu sou dono de uma empresa X de OPME. Eu contrato um médico, um cirurgião, pode ser um ortopedista, eu posso contratar um cirurgião de cada especialidade, se eu tiver grana para isso. E aí eu contrato, um exemplo, um uro. É um cara bom, um cara que é referência, um cara... Enfim, escolhi um cara legal. Esse cara, ele é um preceptor. Então, eu vou conversar com ele e ele pode trazer algumas coisas. Ele, cara, quando eu estou operando, seria interessante que essa pinça fosse um pouco maior, seria interessante que essa pinça fosse assim, seria interessante que essa pinça fosse assada. Eu fui uma vez numa empresa, numa fábrica de instrumentos cirúrgicos em Belo Horizonte, foi muito bacana, assim, foi muito recebido muito bem, né? Foi a Ortop, acho que não tem problema eu falar aqui, fui recebido muito bem pelo dono da fábrica. E ele me explicou isso, que conforme eles vão conversando com determinadas equipes, determinados cirurgiões, eles vão trazendo a necessidade. E o que esse cara faz? Esse cara, para mim, é um gênio. Ele adapta o instrumento à necessidade. Um exemplo, o cara gosta de um determinado tipo de afastador, só que ele fala, cara, esse afastador seria maravilhoso se ele fosse maior. Se ele tivesse um cabo maior, ele vai lá e desenvolve o afastador. E aí ele vai tendo um grande leque. Ele vai tendo um grande... Como é que é o nome, Jesus? Portfólio do mesmo instrumental, só que ele vai trazer em diferentes tamanhos. Aí o cara, pô, esse afastador seria muito interessante se ele tivesse uma angulação assim, uma angulação assada. Então eles começaram a aperfeiçoar. Aí você fala, pô, Vinícius, mas aí vai complicar minha vida. Não, não vai complicar a sua vida. Por quê? Você precisa aprender a essência, a estrutura do instrumento. Eu não sei se você sabe, os instrumentos cirúrgicos eles foram
feitos a partir de um designer padrão. E a partir daquele design houve modificações com as necessidades dos planos cirúrgicos, dos planos anatômicos, eles começaram a desenvolver instrumentos longos, instrumentos curtos, instrumentos curvos, angulados, angulado para um lado, angulado para o outro, angulado para frente, angulado para trás, e por aí foi. Certo? Então, essa pinça ela vai ter esse formato para não acontecer de esmagar. E qual que é o objetivo? A apreensão do canal deferente. O uso dela é para isso. Fez a incisão, então quando ele palpar ali, você já vai passar esse instrumento para ele. Pode ter alterações enquanto ao seu tamanho? Pode. Mas, o que normalmente a gente vê é mais ou menos 14 centímetros. Porém, no entanto, todavia, um conselho, não se apega tanto a isso. Aí você fala, poxa, Vinícius, mas e se eu abrir lá a caixa e tiver vários tamanhos? O que eu faço? Eu tenho um grande, eu tenho um pequeno, eu tenho sempre vai no mediano. Obviamente, observando o paciente. É uma criança? Pequeno. É uma pessoa ali normal? Mediano. Ah, tô trabalhando com um paciente que é muito obeso. Aí você vai no instrumento mais longo. Por quê? Porque a cavidade vai ser diferente. Lembrando que a gente trabalha em profundidade. Profundidade cirúrgica. Certo? Então, quando abre aqui, eu vou descendo. Por isso que eu tenho instrumentos longos, eu vou ter afastadores com parte ativas mais longas. Por quê? Porque eu vou afastando tecidos superficiais, tecidos intermediários, tecidos em profundidade. Eu vou ter os instrumentais superficiais, intermediários e de profundidade. Fechou? Vamos lá. Pinça Halsted, ou também conhecida como pinça mosquito, o pessoal também chama de mosquitinho. O nome dela realmente é uma pinça Halsted. Essa pinça é conhecida por sua ponta fina e estilo de ramo curto. Tamanho 12,7 centímetros. Essa pinça em específico não vai ter alteração. Por quê? Porque ela foi feita para ser pequena mesmo. Então, grava essa informação. Ponta fina, estilo de ramo curto. Beleza? Então, vamos lá. Ponta fina e o ramo, que é essa parte aqui para você que não sabe, curto. Qual que é a estrutura anatômica de uma pinça, professor? Ponta, ramo, articulação do tipo box lock, haste, catraca da cremaleira, anéis de empunhadura. Por que eu preciso saber disso, Vinícius? Porque você vai fazer o processo de diferenciação. Você vai entender que daqui para frente eu só vou comunicar assim. A sua ponta é isso, o seu ramo é isso. Serrilhas em todo o comprimento do ramo, serrilhas na metade do comprimento do ramo. Possui em sua ponta um dente, possui em sua ponta não sei o quê. E a gente vai trabalhando em cima disso. Vai ter duas apresentações, curva e reta, são para necessidades diferentes. Serrilhas no comprimento total dos ramos, ou seja, toda essa parte, na parte de dentro. Cadê a pinça? Ela estava aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Tá aí? Para vocês entenderem. Meus filhos pegam para poder mexer na pecinha. Vocês acreditam nisso? Mas só para exemplificar. Tem uma aqui que é de dissecção, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem o que eu quero dizer. A parte de dentro delas... Não, essa daqui não. Essa daqui também é dente de rato, não sei. Vai ser nessa parte aqui, ó, vai ter o serrilhamento. No caso da pinça Halsted, Kelly, vai ter um serrilhamento nessa parte de dentro, ok? Então vamos lá. Aí aqui, a gente coloca meio que de uma forma geral, certo? Uso. As curvas normalmente são utilizadas para a realização de hemostasia através do pinçamento de vasos. E as retas normalmente são pinças utilizadas que eles chamam de pinças reparadoras, para ajudar no reparo da ponta de um fio, de uma compressa, de alguma coisa desse tipo, ok? Todas as vezes que o cirurgião solicitar para você, me dá uma pinça Halsted, ele sempre está querendo a pinça curva. Eu lembro que no início, quando eu não tinha isso, foi até o Túlio que me ensinou. O cirurgião falava assim, Kelly, aí eu falava, curva ou reta? Aí ele, curva. Ou seja, aquilo dali já é a linguagem deles. Todas as vezes que o cirurgião pedir uma pinça que vai ter essa variação de curva e reta, tipo Kelly curva, Kelly reta, Kosher curva, Kosher reta, toda vez que ele falar Kosher é curva, Kelly é curva, Halsted é curva. Quando ele quer uma pinça reta, ele vai solicitar. Ele me dá uma pinça reta, me dá uma pinça de preensão reta, me dá uma pinça forte reta. Ele tá falando, me dá uma Kosher reta, certo?
mas em sua grande maioria. Ele solicitou curva. Aí você não precisa ficar perguntando isso para ele, ok? Por que eu parei para ratificar isso daqui? Anota assim, ó. Bota uma observação se você está anotando, que eu espero que você esteja anotando. Os instrumentos cirúrgicos foram feitos para ações específicas. No entanto, todavia, os instrumentos eles servem para atender às necessidades do cirurgião num dado momento da cirurgia, num procedimento. Vou te dar um meu exemplo. Sou cirurgião dentista. E às vezes a gente está fazendo uma cirurgia oral, sei lá, vou fazer um siso, e eu preciso tirar um pedaço de um dente que ficou no alvéolo. Eu vou falar, eu vou pegar uma Halsted e vou lá pinçar. Ela foi feita para isso? Não. Mas naquele momento a minha necessidade era de tirar aquilo dali e essa pinça se apresenta como se fosse uma solução para isso. Então, as pinças elas têm que atender à necessidade do cirurgião em um determinado momento. Certo? No entanto, elas vão ter funções pré-determinadas. Por que você chama de função pré-determinada? Porque não necessariamente elas vão sempre ser utilizadas nesse sentido. Ok? Vamos seguir. Tesoura de íris, 12 centímetros. Essa tesoura também não vai ter alteração em quanto ao seu tamanho, porque ela foi feita para ser uma tesoura pequena. Por quê? É uma tesoura delicada, de ponta fina, apresenta-se nos formatos curva e reto. Utilização em cirurgias delicadas, como cirurgias de mão, cirurgias pediátricas e de tecidos leves. As tesouras curvas, anotem, qual que é o uso de uma tesoura curva, Vinícius? Normalmente, as tesouras curvas são utilizadas para cortar tecido do paciente. E as retas, normalmente, são utilizadas para cortar compressa, gaze, fio de sutura, normalmente. O cirurgião solicitou tesoura no ato operatório, ele está querendo uma tesoura curva. Está utilizando fio de sutura, está fechando, ele falou tesoura, é reta. Beleza? Porta-agulha de maio Egar Convidia. Eu vou explicar para vocês, né? Isso. Hoje, inclusive, eu tive uma pergunta sobre isso. Possui vidia em sua ponta. O que é a vidia? É uma espécie de metal que aumenta a durabilidade e a precisão do instrumental. Vinícius, como que eu sei que um instrumento tem vidia? Aqui, ó. Ele vai vir com uma coloração. Pode ser dourado, preto, azul, preto fosco, azul fosco. Eu lembro normalmente dessas cores. Dourado, preto e azul. É o que eu lembro. Características. Apresenta-se a sua estrutura padrão de pinça, porém o seu ramo é mais curto. E um pouco mais largo também nesse sentido aqui, tá? Ele é bem mais largo também. As serrilhas, elas são apresentadas tipo num formato de xadrez ou longitudinais. Aí vai depender. Ou vai ter fenda, que é basicamente uma fenda no meio do porta-agulha. Isso tudo tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Não macerar o tecido. Não macerar o fio, perdão. Você pega, por exemplo, um fio multifilamentar, esse porta-agulha, ele fica apertando ali, ele deixa aquele fio mais frágil, certo? E aí, na hora que o cirurgião ele vai dar o primeiro nó, que é o nó de segurança, o nó de... Jesus Cristo! De contenção, arrebenta. Então, ele vai dar o primeiro laço, arrebenta o fio. Se você vê que o cirurgião está dando ali os nós cirúrgicos e está arrebentando muito o fio de sutura, possivelmente o porta-agulha está mastigando ali, né, entre muitas aspas, o fio de sutura, deixando ele mais sensível. Beleza? Qual que é o uso? Portar agulha para a realização de sutura com o objetivo de transfixar, de conduzir a agulha a um lado ao outro. Eu tenho uma borda tecidual aqui, eu tenho uma borda tecidual aqui, ok? E eu quero unir esse espaço. Ele vai entrar, o porta-agulha, com o objetivo de conduzir a agulha entrando neste plano. Normalmente, a técnica mesmo vai entrar nesse plano, sai e entra de novo, certo? Mas em alguns casos, o que eles fazem? Entram com a agulha aqui e já sai lá do outro lado para poder dar o nó cirúrgico. Beleza? A técnica diz entrar primeiro num plano e depois entrar no outro plano. Aí também vai depender do tipo de ponto que o cirurgião vai realizar, um ponto em um ponto em X, ponto contínuo, uma sutura interrompida, sutura contínua, ponto intradérmico, ponto chuleio, barra grega, U invertido, aí é com ele, tá? Aqui é onde eu falei para vocês que a gente vai fazer o processo de diferenciação. No caso da vidia no porta-agulha, ela vai auxiliar para que essa parte aqui, ela seja melhor nesse sentido de não macerar o fio. Você vai ver muitos instrumentos com vidia utilizados em cirurgia plástica,
que são cirurgias que vão ter maior nível de delicadeza, oftalmo, microcirurgia, cirurgias pediátricas, microcirurgias da neuro. Pode ser que você veja mais desses instrumentais aqui, ok? Se tiver vídeo nos instrumentos cortantes, é porque dá uma maior durabilidade ao corte e maior precisão. Vamos ter a pinça Addison. Nesse caso é a pinça Addison serrilhada. Olha aqui as serrilhas, ó. Serrilhazinhas na parte ativa. Eu vou ter variações gigantescas desse instrumento, indo de 12, 15, 13, 14, 18, 20 centímetros no seu comprimento, ok? No seu comprimento. Ela é uma pinça que se diferencia da pinça de dissecção anatômica, porque ela vai ter, eu fiz aqui de uma forma bem grosseira para poder chamar a atenção de vocês mesmo, ok? Ela vai ter um alargamento nessa região, tá vendo? Ela não vai ser uniforme, num único tamanho. Vai ter um serrilhamento aqui também, que funciona como se fosse um antiderrapante, e ela tem um uso ali, ó, de prender e de manipular bordas de tecido. Às vezes o cirurgião, ele vai trabalhar como? Dá uma olhada aqui rapidão. O cirurgião vai trabalhar de que maneira? Ele vai trabalhar assim, ó. Às vezes com uma pinça de dissecção, uma pinça dente de rato, uma tesoura na outra mão, ou um outro instrumento. Então, ele vai trabalhar. Essa aqui vai estar fazendo a manipulação de borda tecidual, enquanto essa daqui vai estar realizando o procedimento que ele quer, fazendo um corte, divulsão, enfim. E aí eu queria dar um alerta para vocês, que teve uma vez que a gente teve até um desentendimento com alguns seguidores acerca disso. Por quê? Porque, normalmente, as pinças de empunhadura digital, macro Addison, Addison serrilhada, dente de rato, baioneta, dissecção anatômica, Senken, enfim. Essas pinças de empunhadura digital, normalmente, são pinças que vão ter basicamente a mesma função, que é o quê? Manipulação de borda de tecido. O que vai diferenciar é que as pinças que não são traumáticas, que tem aquele dentinho, esse dentinho aqui, ó. Ó, tá vendo que tem um dentinho aqui, ó? Acho que deu pra ver, ó. Um dentinho na ponta, ó, ó lá. Que não tem esse dentinho aqui na ponta, certo? Essa pinça aqui é uma pinça traumática. Qual que é o objetivo dela? Que esse dente faça um processo de penetração no tecido para que eu tenha uma manipulação mais firme do tecido. Porque às vezes quando você utiliza essas pinças Addison, serrilhada, dissecção anatômica, pode ser que o tecido fique escapulindo ali, ok? Só que, além disso, as pinças não traumáticas, essas pinças serrilhadas, elas podem funcionar de uma forma auxiliando no processo da hemostasia. E a gente colocou isso. Que essas pinças elas podem ser utilizadas na realização de hemostasia. Por quê? Às vezes eles utilizam uma pinça dessa, imagina que tem um vaso sangrando. Ele vem aqui, ó, pinça o vaso, vem com a caneta, vou exemplificar aqui, ó, com a caneta monopolar do bisturi elétrico, encosta aqui, a corrente passa por aqui e cauteriza o vaso na ponta. Às vezes ele utiliza com esse objetivo também. Então, o que eu chamo essas pinças? De forma geral, são pinças auxiliadoras. Você vai ver esses instrumentos serem utilizados na diérese, na hemostasia, na exérese, ou exerese, né? O pessoal fala, pronuncia errado. Tá, tudo bem. Né? E na síntese. Então, elas são pinças que elas vão ser utilizadas em basicamente todos os momentos da cirurgia. Então, eu chamo elas de pinças auxiliadoras ao ato cirúrgico. Pode ser utilizado. Isso sou eu que falo, tá, gente? Eu que falo. Ah, porque meu professor... Tudo bem, essa é a minha visão, é a forma com a qual eu acho que fica mais fácil e entendível para o aluno saber que a função daquela pinça vai ser, numa forma geral, isso. Isso facilita o aprendizado, ok? Então, todas as pinças que eu for mostrar agora de empunhadura digital, vocês já sabem que vão ter basicamente a mesma função. Olha, acabei de falar, ó. Dente de rato. Então, eu vou ter uma manipulação mais firme, por conta da penetração dos dentes no tecido, e aí vai fazer com que aquilo não escorregue. Segue as mesmas explicações que eu falei anteriormente, no entanto, o que muda é que a sua ponta vai ter dentes se tornando essa pinça traumática. E é isso daí. Basicamente, dentro das cirurgias de urologia, especificamente na vasectomia, esses instrumentos eles são utilizados, ok? Esses instrumentos vão conter lá na caixa para que o cirurgião possa fazer a abordagem cirúrgica dele ali. Fechou? Se você curtiu esse vídeo, já sabe, comenta aqui e fala assim, ó, eu queria a parte 2 para entender um pouco mais sobre os materiais, fios de sutura, entender os materiais ali que vão ser utilizados nessa cirurgia.
Se tiver bastante comentário e muito like, a gente faz a parte 2. Fechou? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo aqui no canal, senhoras e senhores. É nóis.